Olá, e a santa paz de Deus a você que estiver me assistindo. Muito prazer, meu nome é Guilherme. Esse aqui é meu canal que eu fiz de maneira autônoma e independente, sem nenhum vínculo denominacional. Eu fiz esse canal porque achei necessidade, vi que havia necessidade da explicação de certos assuntos dos quais ou são pouco abordados, ou às vezes não são ensinados, ou são negligenciados pelos cristãos modernos. Eu fiz esse canal por conta própria porque não gosto de que as pessoas envolvam-se, que tem algum problema para as outras pessoas pelo que eu falo. Eu gosto de ter liberdade para falar e explicar aquilo que eu creio da palavra de Deus. E também por esse tipo de fato que eu fiz isso. Então, você que está acompanhando já, se já assistiu as duas outras partes do resumo da Escritura. Essa é a terceira parte. Terceira parte. Eu falei da outra vez, falei a respeito da lei de Moisés, a respeito da transformação da lei, que ela era a figura. Falei a respeito de que era pecado você retornar para aquelas questões cerimoniais da lei. Falei que a lei ela tinha sido dividida em duas partes. Ela tinha duas partes, né? Ela se dividia em duas partes. Não é que ela tinha sido dividida. Ela se dividia em duas partes. E a parte moral era a que se perpetua. E a cerimonial e ritualística é a que a que fica para trás, a que acaba. Então, na verdade, toda a lei ela acaba, só que ela se perpetua de uma maneira espiritual até a cerimonial. É uma coisa meio complicada de se resumir, mas no outro vídeo, se você ver, aquele que não assistiu, peço que assista o outro. Vai entender o que quer dizer. Mas vamos lá. Aí alguma pessoa pode dizer assim, mas a Bíblia não divide a lei em moral e cerimonial. Não existe uma clara divisão entre moral e cerimonial na Bíblia. Realmente, você não vai achar isso mastigado. O problema dos cristãos hoje em dia é que eles querem as coisas mascadas, né? Eles não querem examinar a Escritura com paciência, com aquele afinco, com aquele desejo de ler cotidianamente. Eles já querem tudo mastigado, já receber aquilo ali de uma maneira já... Então, o crente, perdão, estava passando o trem. O crente, ele tem essa visão de querer a coisa mastigada. Não é assim. Nem tudo que você vai encontrar na Bíblia está escrito de maneira explícita. Você tem que buscar de Deus revelação daquilo ali, compreensão daquilo ali. Você tem que interpretar. Tem que procurar interpretar, entender. Porque nem tudo vai estar escrito ali do jeito que a gente quer que esteja escrito. Tem coisa que você vai examinar e você vai chegar a uma conclusão. O crente tem que se desintoxicar desse negócio de achar que tudo vai estar tudo escrito de maneira simplificada. Tem coisa extremamente importante na palavra de Deus que você necessita examinar para compreender. Então, assim, bom, vamos lá. Existe hoje um grande equívoco por meio dos cristãos modernos que se encontra na palavra de Deus, aonde diz assim que Cristo não veio
abrogar a lei, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Quando a pessoa lê isso aí, a primeira impressão daquele que só pegou esse versículo e não leu o resto da Bíblia é de que Jesus veio guardar a lei de Moisés. Ele veio guardar a lei de Moisés, né? A pessoa imagina isso aí. E muitos usam isso de argumento para quê? Para instruir as pessoas a guardar a questão cerimonial da lei. Muitos usam isso como base, como argumento para eles ensinar os outros a guardar a questão ritualística da lei. Como disse anteriormente, alguns querem que a pessoa fica, por exemplo, guardando sábado, pagando dízimo, não comendo carne de porco, fazendo peregrinação para a Terra Santa, ir lá para Jerusalém, lá. Outros exemplos, faz com que a construção, fazendo o povo acreditar que a construção é um lugar santo, e a construção não é. O templo não tem santidade nas paredes, não tem santidade em coisa material, objeto. Não tem santidade naquilo ali. A santidade está no povo que está ali. A santidade é no Espírito Santo. Então esses homens que querem, esses falsos líderes, falsos profetas da modernidade, que querem fazer com que o povo guardem essas questões, eles usam como base essa passagem que fala que Cristo não veio abolir a lei, mas cumprir. Não vinha abrogar a lei, mas cumprir. Ele fala isso aí. Só que ele não cumpre a lei, não veio cumprir a lei no sentido de guardar a parte cerimonial da lei. O sentido que ele veio cumprir a lei é outro. É outro. No final do vídeo você vai entender qual que é o sentido dele cumprir a lei. Mas a lei, ela se divide em duas partes. Uma é a parte cerimonial e a outra é a parte moral da lei. Mas algum vai falar, mas não tem essa divisão clara na Bíblia. Quem fez essa divisão? Quem fez essa divisão foi Jesus Cristo. Jesus dividiu a lei em duas partes. Esse entendimento se encontra em Mateus 23. Mateus 23, 23. Abra sua Bíblia aí, se você puder. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja bem, se você parar para você examinar esse texto aqui, você vê que Jesus Cristo está falando com quem? Com os escribas e fariseus. Nesse tempo aqui, ainda estava em vigor a lei. A lei termina na cruz. Aqui ela ainda está em vigor. Ainda está em vigor. Cristo diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, está falando do dízimo, a hortelã, o endro e o cominho. Era produção agrícola. E desprezais o mais importante da lei. Tem gente que fala que dízimo é fé, mas Jesus está falando que é lei. Ele está falando que é lei. Ele diz assim, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Se é o mais importante ao juízo, a misericórdia e a fé, quer dizer que a lei tem duas partes. Uma mais importante e uma menos importante. Se tem a mais importante, tem a menos também. E Cristo fala que a menos importante é essa da contribuição que estava envolvido com o rito, com a cerimônia, com a parte agrícola, né? com o imposto agrícola. Também. O dízimo também era um encargo tributário, era uma espécie de imposto. E ele se retornava para assistência social também. O órfão, a viúva e necessitado também comia do dízimo, o estrangeiro também comia do dízimo. Então, se ele diz que tem o menos mais importante, quer dizer que tem o menos. Ele divide já a lei em duas. No texto ele está dividindo a lei em duas partes. E essas duas partes, a parte mais importante são princípios morais. E a parte menos importante são questões cerimoniais. São questões ritualísticas. É isso. Então você lê esse texto, você chega à conclusão de que ela tem divisão. A lei tem uma divisão em duas partes. O próprio Cristo divide. Condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Olha ele dividindo outra vez. Ele diz assim, você está fazendo algo que é, bem dizer, quase desnecessário. Vamos supor, você vai vai fazer uma comida, você tem que coar a sujeira que tem ali, não é? Secou o mosquito, para você não comer o mosquito. Mas você está engolindo um camelo. Então, Jesus Cristo está querendo dizer assim, vocês estão fazendo coisa terrível. A parte principal que era para vocês guardar, vocês não guardam. E a parte que é mais assim, nem é tão necessária assim, vocês ficam fazendo questão. Jesus está dividindo aqui a lei em parte moral e cerimonial. Por quê? Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, a misericórdia e a fé, eles são princípios morais. Então Jesus divide a lei em duas partes. Ele mesmo fala que ela tem duas partes. Então aqui, a menos importante, que era a parte mais material, cerimonial, ritualística da lei. E a mais importante, que era a moral. Aí ele continua aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que é hipócrita? A palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrates. Hipócrates era um tipo de ator de peça teatral. Ele utilizava, antigamente existiam peças teatrais. E essas peças, as pessoas usavam máscaras. E nessas máscaras tinha um simbolismo de alegria, felicidade. Aí o nome daquilo ali era Hipócrates. Hipócrates era
a pessoa fala, um mascarado. Um mascarado. Era um fingido. Vocês são hipócritas. Vocês estão fazendo coisa pior e vocês guardam o bem dizer quase desnecessário e o necessário vocês passam por cima. Jesus Cristo está dividindo em duas partes: o camelo e o mosquito. Ele divide a lei em duas partes. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ó, vocês estão fazendo cerimônia, vocês estão fazendo rito, vocês estão fazendo essa parte material, mas e a parte interior, e a parte espiritual? Vocês não estão nem aí? Os princípios moral, vocês não estão ligando? O exterior do copo e do prato. Você pega um prato, você vai limpar principalmente por dentro. Porque se estiver sujo por fora, você ainda consegue comer. Mas se ele estiver sujo por dentro, você não come nada. Você não come, você vai comer dentro de um prato sujo. Quem vai comer dentro de um prato sujo, geralmente é porcalhão. Isso é sentido espiritual, né? E o copo também. Se o copo mesmo estiver sujo por fora, você enxágua ele por dentro e bebe o que tem. E bebe, usa a interna dele. E então o que quer dizer? Você tem essa separação aqui entre interior e exterior. O interior moral, o exterior cerimonial. Fariseu cego, chama de cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Se limpou o interior, se a pessoa de alma ela é convertida, se de alma ela é transformada, se de alma se ela guarda os princípios morais que são de alma, no exterior também ela fica limpa, porque ela não vai fazer coisa errada por fora, sendo que por dentro tem coisa certa, coisa boa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? O sepulcro caiado era um sepulcro enfeitado, ele era bonito, ele era adornado. Que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Vocês por fora, vocês estão aí, usando veste sacerdotal, eles carregavam aquelas tirinhas na testa, escrito a lei na tirinha por dentro de uma caixinha, achava aquilo uma coisa incrível, a cerimônia deles, né? Essa era a cerimônia, eles guardavam esses ritos, essas coisas aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, aqui claramente você vê ele dividindo o comportamento aqui, entre um comportamento externo e um comportamento interno, entre um comportamento ritualístico e um comportamento moral, entre um princípio cerimonial e um princípio moral. Então Cristo divide a lei em duas partes. Ele divide a lei em moral e cerimonial. Existe uma passagem também que fala assim que você tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo um argueiro no teu. Então Jesus divide essas coisas em mais importante e menos importante. Você vê que tem essa divisão. E essa divisão geralmente se dá do princípio moral para um princípio cerimonial. E você entende que a lei cerimonial, que é a menos importante, a partir desse princípio, a parte cerimonial, a parte menos importante, vai ser a que ele viola. Evidente que ele guarda tudo essas coisas até começar o ministério dele. Mas quando começa o ministério dele, ele viola. Ele não veio obedecer questão cerimonial e ritualística da lei. Ele veio trazer a graça para o povo. Ele veio cumprir
no sentido espiritual. No sentido ritualístico, ele transforma ela na graça. Na graça. Vamos lá. Então, eu dividi aqui princípios da lei e violações dela por Jesus Cristo. Princípios da lei e violações da lei por Jesus Cristo. Princípios que eram mais assim ritualísticos, mais assim administrativos, mais assim sanitário, algum princípio assim até de condenação legal. Vamos lá, vamos começar aqui. Adultério. Vou mostrar para você na lei a condenação e que não podia, e o que Cristo fez, violando essa lei, violando isso aí. Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Tinha que ser morto. Tinha que ser apedrejado. O adúltero e a adúltera. Será que Cristo matou? Cristo apedrejou? Segundo a lei, tinha que fazer isso. O que foi que ele fez? João 8,13. Teve uma situação em que ele se deparou com isso. Teve um caso que ele se deparou com a situação. Qual foi a atitude dele? Vamos ver. João 8, 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Segundo a lei, mulher pega em adultério de ser morta. Jesus Cristo viola isso. Ele não matou ela. Ele disse para ela assim: Cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Evidente que ele exorta ela a não pecar mais, né? Existe hoje em dia no meio cristão uma afirmação sem pé nem cabeça de que você exortar uma pessoa, você condenar ela. Você falar: olha, isso aí é pecado, ou você não pode fazer isso que você vai para o inferno. As pessoas acham hoje em dia que se você fizer isso, você está condenando a pessoa. Não, senhor. Condenar na Bíblia Sagrada é você matar a pessoa. Matar a pessoa. Literalmente você matar a pessoa. Agora, você exortar ela a respeito de um comportamento que está induzindo ela à perdição, isso aí não é condenar ninguém, não. O nome disso é exortação. Isso é um dom de Deus. Jesus exorta ela. Vai, não peca mais. Ele perdoa o pecado dela no sentido de não matá-la. Ele não a condena no sentido de matá-la, mas ele a exorta. Ele diz para ela assim: vai, não peca mais. Então, assim, o crente, ele tem obrigação de exortar, sim, e direito. Hoje em dia, se você exortar uma pessoa, os outros falam: você está julgando. Ah, você está julgando. Você
Você está condenando. Não está condenando ninguém, não. Tá? A exortação é para tirar do inferno, não é para matar. Você está chamando a pessoa ao arrependimento. Porque se a pessoa não mudar, ela vai se perder. Então você está fazendo o quê? Está usando de amor e caridade. Só que, vamos lá. Qual que é a intenção? Minha intenção com isso aqui é mostrar as partes que Cristo viola da lei. Pois se ele veio cumprir, por que ele está violando? Porque essa parte é menos importante. Essas partes aqui são questões cerimoniais da lei, ritualísticas. E ele viola essas partes. Vamos lá. Outra lei que ele viola também. Lei do fluxo de sangue. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Não podia encostar numa mulher com fluxo de sangue, e nem se tocado por ela, que você está imundo. Se você encostasse nela, você ia estar imundo até a tarde. Mas daí Jesus Cristo, ele está caminhando no meio da multidão, e é evidente que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então ele sabia que ali tinha uma mulher que estava padecendo disso aqui. E ele sabia que ela ia encostar nele, porque ele conhecia até o coração das pessoas. E ele viola essa lei também. Em Marcos 5, 24 a 30. Vamos lá. Marcos 5, 24 a 30. Marcos 5, 24 a 30. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, olha só, saiu virtude de Cristo quando uma mulher imunda lhe tocou. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Veja bem, dele sai virtude. Era para ele ter dito assim: nossa, a mulher imunda me tocou. Eu vou ficar apartado até o fim da tarde. Por só vou ser imundo até o fim da tarde, que a mulher me tocou. Não. Ele falou: de mim saiu virtude. Virtude saiu de Cristo. A mulher imunda lhe toca na sua veste. Então Cristo viola essa lei também. Essas questões são provas escriturárias, né? Que Cristo viola parte da lei e ele cumpre outra parte. Que parte que ele cumpre? Ele cumpre a parte moral e ele viola a parte cerimonial da lei. Outra parte, outra lei que ele viola. Essa parte da lei, ela é uma parte moral, cerimonial, só que ela também é uma lei sanitária, que a lei também tinha questões sanitárias. Levítico 13:43, a respeito da lepra. Ele viola a lei da lepra. 13, Levítico 13:43 a 46. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está.
o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também os vestidos do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Não podia encostar no camarada. Então está chamando de imundo. Segundo a lei, o que era imundo não podia nem ser tocado. Não podia ser tocado. Não podia chegar perto. Ele tinha que ser lançado, ele tinha que ser colocado para fora do arraial, até ele sarar. Tinha que ser posto fora, do meio do povo de Deus até sarar. Do meio do povo de Deus, do meio do povo judeu até sarar. Jesus viola isso aí. E Jesus cura os leprosos. Ele andava no meio deles. Vamos lá. Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantando a voz, dizendo: Mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus Cristo, ele além dele violar a lei da lepra, ele ainda fala que a fé do estrangeiro salvou. Isso fazia com que o judeu tivesse um ódio mortal de Jesus Cristo. Porque o sacerdócio, os escribas fariseus da época, além deles ser enjoado, que o camarada está leproso, além deles coar um mosquito e engolir um camelo, além deles ficar julgando as pessoas por essas questões à toa, eles ainda achavam que eles eram os bons, porque eles eram descendentes de Abraão. E aqui Jesus Cristo ainda elogia o samaritano. O judeu tinha raiva, odiava o samaritano. Além dele elogiar o samaritano, ainda fala que a fé do samaritano o salvou. Então o judeu tinha uma raiva mortal de Jesus e um nojo, porque o judeu era hipócrita. E aqui se demonstra que se dividia a lei em duas partes. A que Cristo violava era cerimonial. E a que Cristo guardava era moral. Quando ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos julgarão a vós também. Quando ele fala isso, não está falando que não pode julgar. Ele está falando que o judeu julgava com hipocrisia. O judeu julgava, não está falando que você não pode julgar. Esse negócio de falar que não pode julgar também é errado. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus na faculdade do juízo. Nós podemos julgar. Você não pode fazer o quê? Julgar com hipocrisia. Querer chamar a atenção da pessoa estando pior do que ela. Isso aí você não pode fazer. E esse julgar é o quê? O judeu julgava segundo o cerimonial. Ele julgava segundo o rito. Ele julgava segundo leis sanitárias. E não segundo princípios morais. Ele não se examinava segundo os princípios morais. Ele não se analisava segundo os princípios espiritual. Não, ele só observava o cerimonial
e questões legais ali, sanitárias, ritualísticas, essas partes da lei que eram menos importantes para Deus. Incircunciso. A Bíblia fala a respeito do incircunciso. A circuncisão, ela era o quê? Ela era um pacto da lei. Em Levítico 12, 3, você encontra essa lei, a lei da circuncisão. Vamos lá. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Da onde se tira isso? Da onde que vem isso aqui? Isso aqui começa lá em Gênesis 17, 14. Em Gênesis 17, 14, a descendência abraâmica, os filhos de Abraão, tinha que ser circuncidado. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio, Gênesis 17, 14, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou meu concerto. O judeu olhava por incircunciso, o circunciso para ele era era uma coisa horrível, nojenta. E Jesus Cristo, ele cura os leprosos, 10 leprosos, e o único que volta é o estrangeiro. É o que não era circuncidado, o samaritano. O samaritano que volta. Então, assim, pro judeu, as nações estrangeiras era para aqueles judeus ali, aquele povo estrangeiro ali, ele era os doutores da lei, era imundo. Isso é samaritano, isso aí. Isso aí é mesmo que circuncidasse o samaritano. Eles ainda achavam que eles eram melhor ainda, porque eles eram filhos de Abraão. E Deus ainda fala, além de ele curar o leproso, olha, leproso samaritano, ele ainda fala assim, vai, a tua fé te salvou. Ele elogia ainda o estrangeiro e fala que a fé dele salvou ele. Então os judeus ficavam loucos com isso, porque eles eram hipócritas. Eles guardavam a parte cerimonial e ritualística da lei e faziam vista grossa ainda para algum que moiava a mão deles ali. Mesmo nessa parte, e se o cara violasse o sábado ali e o cara fosse um graúdo, finge que não aconteceu nada. Era assim. Mas vamos lá. Jesus viola a parte cerimonial e guarda moral. Sábado, Êxodo 20, 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Onde se encontra a lei do sábado? Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nossa, olha só. Deus abençoou o sábado e o santificou. Olha só. Sabe o que quer dizer santificar? A palavra santo, ela tem mais de um significado. Santo quer dizer, o princípio dela é separado. Depois ela se torna separado sem mancha, literalmente sem mancha. Mancha, mancha, mancha. Não é espiritual ainda. Separado sem mancha, separado de uma maneira ritualisticamente pura, visivelmente pura, visivelmente pura. Depois a palavra santo passa a significar aquilo que é espiritualmente puro, aquilo que é separado da corrupção do pecado. Na Bíblia, no princípio, quando se fala santo, está falando separado para rito ou cerimônia.
entende? Para Deus como rito ou cerimônia. Isso quer dizer lá. Porque você encontra ali no Antigo Testamento, você falando também que da 10ª parte das vacas, das ovelhas, o dízimo será santo. Ué, peraí. Mas tem santidade em vaca? Tem santidade em ovelha? Não. Quer dizer que era separado. Separado 10%. O sábado aqui, quando diz santo, quer dizer que é separado. Foi separado. E esse descanso aqui não quer dizer que Deus cansou. Porque Deus não se cansa. Ele é onipotente. Aquele que é onipotente, que tem todo o poder, não tem cansaço. Porque se o poder dele não se limita, não acaba. Se não acaba, ele não cansa. Deus não se cansa, ele não descansou no sábado. Esse descansar aqui é sentido de cessar de obra. Deus cessou sua obra. Como quando você vai e, por exemplo, você é um engenheiro. Daí tem um guindaste lá. Aquele guindaste está descendo uma viga de aço lá. E você fala para o operador do guindaste assim, ó, essa viga descansa sobre a outra. Quer dizer que a viga está cansada? Não. Quer dizer que o lugar dela cessa ali. Cessou ali. Esse Deus descansou aqui quer dizer que Deus cessou. Ele terminou a sua obra no sábado. E ele usa esse terminar sua obra no sábado como inspiração para o descanso da carne do homem no sábado. Mas não quer dizer que Deus cansou. E nem que isso aqui é uma coisa que os crentes têm que fazer de maneira física. Não. O nosso descanso é na alma. Ele é espiritual. E aqui nós temos Jesus Cristo em João 5, 1 a 18. Ele aqui também violando o sábado. Vamos lá. Isso mostra que o sábado também era uma lei cerimonial. Se fosse importante, ele não violava. Se fosse moral, ele não violava. João 5, 1 a 18. João 5, 1 a 18. Isso é cumprido. João 5, 1 a 18. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Eles falam assim: não é te é lícito levar a cama. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse tomar a cama e anda? Quem mandou você carregar essa cama aí? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ou seja, você vai para o inferno. Não peca mais para você não ir para o inferno. Coisa pior que ficar aleijado é o quê? Para o inferno. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Foi Jesus que me falou isso, que me curou. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado.
E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ó, João falando que Jesus quebrantava o sábado. Quem escreveu isso aqui foi João. João era apóstolo. E eu fico de boca aberta de ver como que existe denominação que fala para guardar sábado. Sendo Jesus mesmo, ele quebrantou o sábado. E quem fala isso é João. Quem escreve esse livro é João. Ele não está falando que o judeu falava que ele quebrantava o sábado. Ele fala que Jesus não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Jesus violava o sábado. Aí aqui, ó, olha só, uma curiosidade no texto aqui, ó. Jesus manda ele tomar a cama. Jesus ainda manda ele tomar a cama. Jesus podia ter curado ele e falado para ele, ó, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã é dia de idolatria, né? Amanhã é dia de idolatria. Que tem os adventistas que falam que domingo é dia de idolatria, você não pode descansar no domingo. Você descansa o dia que você quiser, sendo sábado, domingo, segundo, o dia que você quiser você descansa. Nosso descanso não é para a carne, é para a alma. Mas vamos lá. E ele podia ter falado, ó, eu vou te curar, você, só que você só vai para longe amanhã. Você só sai daí amanhã, tá? Você fica aí na sua cama aí, amanhã você sai. Não custava nada ele sair no outro dia. E o Jesus quebrando o sábado, literalmente. Ele fala, vai. Podia ter mandado ele só ir. O leproso não ia nem querer pegar a cama, o coxo, paralítico, não ia querer nem levar a cama. Ele ia sair com o que é que eu quero com essa cama? Deixa a cama aí. Não, Jesus falou, ó, você vai pegar essa cama aí e vai embora. Vai, toma a tua cama. Pega a tua cama e vai. Jesus mandou ele trabalhar no sábado. Você carregar mobília não é trabalhar? Se carregar mobília não é trabalhar, esses caras que fazem frete aí, eles não estão trabalhando, eles são vagabundos. Mas eles são assalariados para fazer isso. Então, você carregar móvel é trabalhar. Então, Jesus Cristo manda ele trabalhar. Não só cura. O adventista fala assim, mas ele curou. Não, o sábado pode curar, pode fazer as coisas para Deus, isso aí, tal. Só não pode trabalhar. Mas Jesus mandou ele trabalhar. Ele falou, vai, toma tua cama e anda. E ele quebranta o sábado, como João disse. Não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mais uma prova que Jesus Cristo quebranta parte da lei e guarda a outra. Ou seja, divide-se em duas partes a lei, em cerimonial e moral. E ele guarda a moral e viola a cerimonial. Já o judeu guarda a cerimonial e viola a moral. Alimento. Como expliquei no outro vídeo, você tinha que lavar a mão. Em Êxodo 30, 21, Levítico 11, 1 ao 4, você pesquisa aí, lê lá depois. Não vou ler agora porque o vídeo vai ficar muito longo. Tinha que lavar a mão para comer. Você não podia comer qualquer coisa. E Jesus Cristo viola isso em Mateus 15, 2, 17 ao 20. Mateus 15, vamos lá. Violação dessa parte também, do que entra na boca. Lavar a mão e essas coisas assim. Não quer dizer que você não pode lavar a mão. Não é isso. Não quer dizer que você lavar a mão não tem favor de Deus. Isso aí não tem nada, isso aí é uma questão sanitária, higiene sua. Mas se achar que você lava a mão ou que alguma coisa que entra na sua boca é santa ou tem alguma coisa a ver com religião, não, senhor. A única coisa que você não pode comer é coisa sacrificada ao ídolo, carne sufocada que é com sangue e alguma coisa que vai te matar, né? Um veneno. Isso aí.
Vamos lá. Mateus 15, 2. Mateus 15, 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Fala, ué, vocês estão transgredindo a tradição dos anciãos, seus discípulos de Jesus Cristo. Ele já estava ensinando eles já. Ele já estava ensinando eles. Falou, ó, ele ensina essas coisas. A gente tem que entender que existiam coisas que Cristo ensinava pessoalmente para os discípulos e depois os discípulos transmitem para a igreja ali nas cartas pastoral. Quando você vai ler as cartas pastoral, você vê eles transmitindo para a igreja o que Jesus ensinava pessoalmente para eles, que às vezes você não acha ali declaradamente na escritura. Ele estava ensinando já eles assim de maneira pessoal, ó, vocês não precisavam fazer isso aí não. Você não precisa guardar aí. Jesus estava violando a lei, já ensinando eles a violar também. Jesus estava violando e ensinando os discípulos a violar. Aí vai, tal. Aí ele fala assim ali em 17 ao 20, ele diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora? Ele fala para eles assim, ué, vocês ainda não aprenderam que o que entra na boca vai para o estômago, depois é lançado fora? Como assim lançado fora? O que ele quer dizer com isso? O que você come vai descer para o estômago, depois vira o quê? Vira fezes, vira esterco, vira estrume. Vocês estão achando que vocês não estão comendo carne de porco? Isso aí que vocês estão fazendo tá virando estrume. Ah, mas nós tá comendo só ovelha, nós tá comendo só vaca, nós tá comendo só essas coisas animal puro. E Jesus está falando para eles, vocês estão comendo, tá virando estrume. Tá virando fezes. Vocês estão comendo. Deus tá ligando para isso aí. Aí tem aí os caras da Adventista. Eu falo esses. Eu cito denominação aqui, por isso que eu gosto de fazer por minha conta, para não causar problema para os outros, porque eu quero ter liberdade em falar. Os adventistas acham que porque estão comendo coisa pura, então Deus está, ó, que beleza. Jesus está falando, isso aí está virando estrume. Isso aí está virando fezes, meu amigo. Deus não está nem ligando para isso aí, isso é estrume. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É o que sai da boca. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não contamina o homem. Não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Para Deus não existe nenhuma espécie de favor de Deus só porque você lavou a mão ou porque você está comendo alguma coisa. Tem que estar aqui dentro da alma. Dentro da alma. Princípio moral. Vamos lá. Espiritual e moral. Tomar o nome de Deus em vão. Não podia tomar o nome de Deus em vão na lei. Jesus viola também. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Que tomasse o nome de Deus em vão, Deus não teria por inocente. Que nome que era esse? Era aquele nome que foi dado lá no monte para Moisés, que é traduzido na nossa Bíblia por Jeová, mas aquela pronúncia se perdeu, tá? Perdeu. Alguma Bíblia fala Javé, Jeová, Javé. Isso aí não importa. Senhor também tem algum lugar que é traduzido por Senhor, mas geralmente é Jeová. Jeová, Javé. Veja bem, esse nome, traduzido por
essa pronúncia traduzida para o grego é eu sou. Eu sou. Eu sou. Você não tinha problema. Não tinha problema você falar eu sou. O problema era você falar isso associado a Deus. Associado a Deus. Porque não tinha como não falar eu sou. Porque eu sou eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Não tinha como não falar. O problema era você falar isso associado a eu sou o nome de Deus lá. Vamos lá. Jesus viola isso aí também. João 9, 57 a 59. Vamos lá. João 9, 57. Não, peraí. Só um minuto. João 9. Ué. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minuto. João 8, 57. João 8, 57 e 59. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, porque ele fala antes que Abraão existisse, o judeu entendeu o que ele queria dizer, que ele estava se comparando a Deus, e esse nome de Deus, aquele nome dado no Sinai. E ele usa isso à toa. O judeu estava sendo usado à toa. Ele estava violando aquilo ali. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus Cristo viola até isso aí. Não podia falar o nome de Deus à toa. E ele fala isso. Ele fala isso fazendo uma clara ligação com ele, Deus. Ele sendo o próprio Deus, feito em carne. Ele viola isso aí também. Lugar de adoração. Esse lugar de adoração tinha que ser aonde? Tinha que ser lá em Jerusalém. Na onde tinha sido escolhido, né? Tinha que ficar lá. Deuteronômio 12, 11. Na lei tinha um lugar de adoração. E você não podia ir atrás de fazer isso em outro lugar. Tinha que ser lá. Deuteronômio 12 a 11. Vamos lá. 12, 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Você tinha que levar tudo lá, naquele lugar que tinha sido escolhido, que Deus mesmo ia escolher. Ia ser no seu templo, no seu tabernáculo, ali em Jerusalém. Ali em Jerusalém. No templo. Tinha que levar no templo. Aí, como disse no outro vídeo, no vídeo passado, diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Isso está lá em Mateus 4, 20 a 24. Você que você quiser ler, abra sua Bíblia e leia. Lá, como eu já tinha dito, então não vou usar de novo aqui. Jesus viola isso aqui também. Descendência judaica. Se o camarada não fosse ali um descendente judeu, para o judeu ele era até meio assim, meio imundão, meio... Por causa de tudo isso aqui, o judeu interpretava a pessoa como imundo. Só que Jesus Cristo, o estrangeiro, né, para o judeu era algum imundo, né?
pela parte cerimonial da lei. O judeu olhava para o estrangeiro como fosse imundo. O judeu. Por todas essas questões, logo ele interpretava que o estrangeiro era imundo. Pois o estrangeiro não guardava a cerimônia da lei, o rito da lei. Mas em João 10, 15 a 16, Jesus Cristo, ele mostra para os judeus que o estrangeiro seria o seu povo também. Vamos lá. João 10, 15 a 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, não são judeu, são estrangeiro. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. São minhas ovelhas. O judeu, o estrangeiro era imundo. O judeu tinha raiva até do samaritano, que tentava meio que guardar a lei também. O samaritano queria também. O judeu puro mesmo, ele achava que eu sou filho de Abraão do puro. Sou do puro mesmo. Esse samaritano aí não serve, não. O judeu era assim. Mas Jesus fala para eles, eu tenho outro povo. Tem outras ovelhas que são de outro aprisco. E elas vai misturar com vocês, não vai ter diferença nenhuma. Vai ser um só aprisco. E eu vou ser o pastor. Ele viola essas coisas tudo. Criminoso. Segundo Levítico 24, 19 a 20, criminoso tinha que ser o quê? Vamos lá. Levítico 24. 24, 19 a 20. Levítico. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. O criminoso tinha que ser condenado, castigado. Pela mesma medida que ele tinha feito, tinha que fazer para ele também. Aí Jesus Cristo perdoa um criminoso. Olha como é que Jesus era terrível. O judeu ficava louco com ele. Porque ele violava a lei de um jeito terrível. Ele não veio cumprir a lei, no sentido de obedecer. Ele veio cumprir a lei em outro sentido. Agora vamos lá. Como que Cristo viola essa parte? O criminoso tinha que ser morto. Lucas 23, 32 a 43. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça. Que justiça que era essa? Era a lei.
porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós merecemos morrer aqui pela lei e ele não. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa o malfeitor. E ainda fala para ele: hoje você vai estar comigo no céu, rapaz. O judeu estava louco com ele. E Jesus ainda lá. Jesus estava até na cruz violando a lei. Até na cruz pendurado lá, ele estava violando a lei. Ainda falando que o criminoso ia para ele com ele para o céu ainda. Imagina o ódio que o judeu estava louco. Mata logo esse camarada aí, rapaz. Os romanos, mata logo, mata que só tá dando trabalho para nós. E tem denominação evangélica que ensina que Jesus veio guardar a lei. Guardar sábado. Que crente tem que pagar dízimo. Que tem que falar Jeová. Que esse é um nome santo. Jesus falava: você já não tá nem aí para isso aí. Nem ele e os discípulos. Que não pode comer carne de porco. Que Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei no sentido espiritual dela. E ela se perpetua só no sentido moral. E o cerimonial se transforma no espiritual. E é só assim que ela se perpetua. Cambista. Deuteronômio 14, 22 a 26. A lei a respeito de venda. Você vendia sua fazenda para levar. Por exemplo, você tinha que levar uma oferta lá no templo. Só que era muito longe para você carregar os animais. Você levar tudo aquele mundo velho de animal até lá, se você fosse um homem muito rico, não dava. Você vendia sua fazenda, daí você levava o dinheiro. Só um minuto. Perdão, o trem tá passando. Vamos lá. Deuteronômio 14, 22 a 26. Era assim que funcionava. Você vendia as suas coisas, vendia os seus animais, levava a quantia em dinheiro pro templo, para comprar lá outra vez. Comprava lá perto, por lá, algum animal, alguma vaca, alguma ovelha. E para você oferecer lá no templo lá, porque era difícil você transitar, você ir para longe com muito animal, essas coisas, né? Então o judeu vinha de longe, tinha que ser entregue lá no templo essas coisas. Mas como não conseguia levar às vezes, tinha que vender no meio do caminho. Tinha que vender lá, levar só o dinheiro e comprava lá. Daí o que acontece? O sacerdócio muito sem vergonha, os judeus que era muito ligeiro, montou uma barracaiada lá e ganhava dinheiro com isso aí, fez comércio com isso aí. Vamos lá. Deuteronômio 14, 22 a 26. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Olha o dízimo aí no meio do negócio. Ixi. Que cada ano o Senhor se recolher do campo. Você tinha que dar o dízimo da sua semente, né? Que todo ano você recolhesse do campo, você tinha que dar 10%. Hoje em dia os pastores acham que é todo mês, né? É todo mês eles querem o fofo, né? O salário, né? Começar a levar 1.000 para eles lá. 1.000 e semente de soja. Vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Tinha que levar lá em Jerusalém, no templo lá. Comereis os dízimos do teu grão. Ó, pra você ver, eles comia. Eles levavam lá e comia. Comia lá junto.
Eu não vejo essa pastorzada aí ponhando o cara para comer junto com eles o dízimo que ele deu. É só isso que come o dízimo, né? E o dinheiro, né? Não era grão, né? Mas vamos lá. Beleza. Do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr seu nome. Tivesse longe, você tinha que vender, levar o dinheiro. Por quê? Porque é mais fácil carregar dinheiro que vaca. De muito longe, né? Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então era assim. Vendia, levava o dinheiro e lá comprava. Chegava em Jerusalém e comprava. Então tinha muita gente peregrinando para Jerusalém, levando o bolso cheio de dinheiro para comprar vaca lá para oferecer para Deus. Aquele dinheiro que ele tinha guardado, que era referente a 10% da sua fazenda. Imagina o dinheiro que não tinha nisso aí, não rolava nisso aí. Aí, o sacerdócio e a turma que tinha ali em Jerusalém, como era muito malandrão, espertão, nossa, isso aí eles engordou os olhos, né? Vamos fazer um comérciozão aí, bom, do bom, fazer um comércio aí. Aí eles enchem Jerusalém de barraca, templo de barraca de cambista. E Jesus Cristo chega lá e arrebenta tudo aquilo lá. Mateus 21, 12 a 13. Por isso que tinha cambista lá. Porque o povo estava com o bolso cheio de dinheiro, precisava comprar vaca para oferecer. Porque a sua fazenda não dava para carregar com eles, de longe. E era cheio de peregrino lá. Até hoje tem uns caras abusando disso aí, fazendo... Como é que pode, né? Eu fico pensando. O povo lê... Esses caras não estudam e não chegam a conhecimento da verdade, são cegos. Cego. A maior parte desses doutores, tudo cego. Bando de cego. Mateus 21, 12 a 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele bateu nessa turma aqui. Como que você vai expulsar uma turma de gente? Imagina como é que ele não tá virado. Chegar lá no templo e expulsar todo mundo. Que jeito ele fez isso? Ele estava bravo, hein? E ele bateu nesse povo, porque senão o povo não fugia. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ó Jesus Cristo aqui, ó. Violando de novo. Parte cerimonial da lei. Ah, mas é porque ele estava fazendo errado. Não, mas ele também expulsou o que comprava. Expulsou todo mundo. Vamos acabar com isso aqui tudo. Acabar com isso aqui tudo. Aquilo virou um comércio terrível. Virou um comércio terrível. O sacerdócio, ó, gostava da verba. E vamos lá. Então Jesus Cristo, ele viola a lei. Ele viola a lei e ele guarda a lei. Como que ele viola e como que ele guarda? Ele viola a parte cerimonial e ele viola a parte moral. Não, ele guarda a parte moral e ele viola a cerimonial. Ritualística, aquela parte mais legislativa, administrativa, aquela parte mais assim... Aquela parte que hoje é dada a César. Aquelas partes que é dada para o governo estatal, aí, o Estado. Ele viola isso aí. Essas coisas são de Estado. O dízimo é uma coisa para o Estado.
Imposto. O imposto ficou para César. Não se cobra imposto na igreja. E os violam. Aí o judeu, ó, pra você ver como que aqui tá a prova. É só você examinar a escritura, você vê que a lei se divide em duas partes. Já o judeu viola outra parte. O judeu viola a moral e guarda cerimonial. Vamos lá. Deuteronômio 10, 19. Eu vou rapidinho. Esse vídeo vai ficar meio comprido. Me perdoa, assiste o que você puder. Deuteronômio 10, 29. Deuteronômio 10, 19. Perdão, 10, 19. Pelo que amarás o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Olha só. Na lei dizia que tinha que amar o estrangeiro. O judeu tinha nojo do estrangeiro. Dos doutores da lei. Ah, isso aí é um cananeu. Ah, isso aí é um samaritano. Parte moral da lei não guardava. Ele não guardava. O órfão, a viúva e necessitado. Tinha que ajudar também. Deuteronômio 14, 28 a 29. Na lei de Moisés. 14, 28 a 29. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. O levita não tinha nem parte nem herança com ele. O levita tinha que levar uma vida de humildade, uma vida de simplicidade. Mas será que quando Jesus Cristo veio, os levitas estavam assim? Os levitas tinham virado uns playboyzão, perdão a expressão. Estava burguês vendendo as coisas lá na porta do templo lá. Vendendo, ganhando dinheiro, os homens tinham virado uns fazendeiros riquíssimos. Riquíssimo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. E comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Dízimo servia para auxílio do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro e do levita, que não possuía nem parte nem herança contigo. E aquilo era comida para eles comer, não era dinheiro. Porque Deus podia ter mandado eles levar só dinheiro. Dá o dinheiro para os levitas aí. Não, Deus falou assim, vocês vão vender, leva o dinheiro, chega lá, vocês compram coisa de comer. Dá comida para eles. Comida, roupa, pouso, né? Eles deviam ter um lugar para dormir também. Mas o levita não podia. Não tinha herança, não tinha parte com eles. Por isso que o levita ganhava essas coisas. Não era para o levita ficar ricão, virar um burguês. E os levitas, vixi. Aí é o que as pastorzadas faz hoje. Eles não querem o grão. Eles não querem o cereal. Eles não querem a semente. Eles não querem esse que é a verba. A verba. Se você quer cobrar dízimo, meu amigo, dízimo é assim, ó. E outro, você não vai entrar no céu, porque você está na lei, né? Nós estamos na graça. Você vai ter sua porção na terra. No céu, não. No céu, não. Então, eles violavam a parte moral da lei, mas espiritual não. Violava a parte moral da lei. E a cerimonial eles cobrava dos outros. Porque você não está trazendo dízimo. Não, porque você não está guardando o sábado. Não, porque você está comendo sem lavar a mão. Não, porque você está... Mas a parte do amor ao próximo, essas coisas eles não ligavam. Ó, por exemplo, em Levítico 19, 18, diz assim, ó, na lei tinha amor ao próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eles amavam o próximo a ti mesmo? Eu acabei de ler aqui, ó, que tinha um paralítico na beira do tanque de Betesda, e o paralítico estava ali na beira do tanque. Como ele estava na beira do tanque, ele fazia não sei quantos anos, acho que 30 anos, 35 anos, na beira do tanque de Betesda, e as pessoas ia lá, entrava no tanque, saía sarado. Em vez da pessoa olhar e falar, pô, tem um aqui que não consegue, 35 anos aqui deitado, vamos levar ele ali dentro também? E ele fala assim, senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. Não tem ninguém que me põe no tanque. Ó, João 5, 1 a 18, que era o que eu tinha lido. Vou ler um pedacinho de novo, nós examinar junto. Ó, ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, do qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? E Jesus chegou lá e falou, amigão, você quer ficar são? E o enfermo respondeu, senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Ninguém tinha amor para levar ele, pegar e falar assim, olha tanto tempo que esse homem estava ali, ninguém levava. Os crentes gostam muito de pregar que nós somos o aleijado da beira do tanque, né? Mas eles não pregam que nós tem que ajudar. A pregação, a palavra, ela tem que ser voltada mais para o compromisso do crente. Não tanto só para o compromisso de Deus com o crente. O povo hoje em dia quer pregar só o compromisso de Deus com o crente. Mas e o compromisso do crente com Deus? O compromisso de Deus estava cumprindo aqui, ó. Estava curando. Mas ele estava esperando para ver se tinha alguém com amor no meio daquela turma para levar o cara lá no tanque. Cadê a parte moral da lei? Eles não guardava. Hoje em dia, grande parte das denominações que tem por aí, dessas igrejas que se diz cristão, a última coisa que eles fazem é essas coisas. O negócio deles é se aparecer, andar de carrão, pregar bênção para lá, bênção para cá, riqueza, questão material, cobrar dízimo dos outros, ter diploma para se aparecer, porque para falar a verdade eles não falam. Eles dão uma picadinha, essa pecadinha aqui ou ali, só para disfarçar. Isso aí também os escribas faziam. Eles dão essa pecadinha ali, uma picadinha aqui ou tá ali, só para dar uma disfarçada. Mas e a parte principal era essa, amor ao próximo. O judeu violava a parte moral da lei e guardava cerimonial. Olha os caras que não levou o camarada pro tanque, depois encheu a paciência de Jesus, porque Jesus mandou ele carregar a cama no sábado. Ele tá carregando a cama no sábado. Outra prova que a lei se divide em duas partes. Uma, Jesus Cristo cumpria, outra violava. Obedecia. E uma ele guardava e a outra violava. E os judeus, mesma coisa. Só que era invertido. Eles acumulavam riqueza, que era por classe sacerdotal, não tinha nem herança, nem parte com eles na terra. Jesus chegou e já estava burguês. Blasfêmia. Não podia blasfemar o nome de Deus, não é? Não está escrito lá? Se não podia blasfemar o nome de Deus, era lógico que você não podia blasfemar o próprio Deus. E o judeu blasfema o próprio Deus feito em carne. Mateus 12, 24 ao 32.
Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quem é a favor de Jesus Cristo sai fora. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Ele estava blasfemando o próprio Deus, feito em carne. O próprio Deus feito em carne eles blasfemam. Essas coisas são a prova de que a lei se divide em duas partes. Uma o judeu guarda, outro viola. Guardava e violava. E outra Jesus guardava e violava. Jesus guardava a moral, violava a cerimonial. O judeu guardava a cerimonial e violava a moral. Porque eles eram hipócritas. Eles julgavam com hipocrisia. O tipo de juízo que Cristo condena, se você for examinar a Escritura, é juízo hipócrita. Hipócrita. Julgar segundo questão cerimonial da lei, e não segundo questão moral e espiritual, tanto da lei quanto da graça. Quer dizer que você não pode chamar a atenção da pessoa que está indo para o inferno. Nem que você pode exortar a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Isso é falta de leitura bíblica. Cristo cumpre a lei. O versículo que eu falei no começo. Nossa, o checkmate do Adventista, o checkmate do TJ, o checkmate do Assembleiano, né? Nossa, Jesus não veio me rogar a lei, mas cumprir. Oh, beleza, hein? Ele veio cumprir a lei. Acabei de mostrar que ele violou um tantão, né? E como é que ele cumpre, então, a lei? Como Jesus cumpre a lei? Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é isso. Assim Jesus cumpre a lei. Te agradeço. Muito obrigado por ter me suportado, assistido esse vídeo até aqui. Espero ter sido claro o suficiente. O espírito está pronto a agir, mas a carne é fraca. Às vezes dentro da alma da gente tem o entendimento, mas a gente não consegue transmitir. Mas por misericórdia Deus tem dado condição de trazer explicação dessas coisas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te agradeço. Te peço perdão se fui insultoso em alguma parte. Mas se você não tomar um chacoalhão, você não, às vezes, talvez você não acorde. Às vezes a gente está num profundo sono e para você acordar é necessário que alguém te pegue e chacoalha com força. Por isso não leve a mal, muitas das vezes, alguma palavra dura. Porque às vezes essas palavras são o que trazem salvação para as nossas almas. Que sejam as suas palavras temperadas com sal. Deus abençoe você e a sua amada família. Muito obrigado. Acho que eu vou continuar. Vou fazer mais um vídeo ou outro. Deus te abençoe. E a santa paz de Deus.